Oi, amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Piramidão da Nicole. E hoje o episódio vai ser sobre quando a gente percebe que a gente também errou. Quando a gente percebe que a gente não está no acerto. O que acontece? Recentemente eu voltei a frequentar um ambiente onde essas pessoas me machucaram, né? Onde existiu um desencontro, uma mágoa. E eu voltei. Vocês podem, por que você voltou? Porque fazia sentido voltar, porque o que existia em meu peito de angústias e mágoas foram. Nunca existiram angústias, né? Mas foram acalmados. E o porquê que eu digo isso? Porque quando o outro nos faz mal, é muito fácil a gente apontar o dedo pro outro e entender que o outro faz mal. Mas em certa medida, a gente também faz mal pro outro. E nesse, nesse ano tenho feito muitos movimentos de voltar para certas situações da minha vida e tenho entendido que talvez eu tenha feito mal para algumas pessoas. E às vezes na mesma situação. Nesse caso, aonde era uma amiga minha e aí o contexto me magoou muito, só que a minha ida embora também magoou o outro lado, né? Por diversos fatores. E quando eu me reaproximo e volto para onde eu tava, a gente conversa de talvez tenha sido o melhor que eu tivesse ido embora mesmo, que a gente tivesse se afastado para hoje, mais maduros, podermos sentarmos e conversarmos e entendermos entender o que aconteceu. E uma coisa que acontece muito é que é muito fácil a gente colocar o outro como vilão. Muito fácil. Porque a gente vai errar? Jamais, jamais erraríamos. E isso é um processo que eu tenho feito muito na minha cabeça. De, cara, você também não é, né, a grande, né, uma pessoa muito tranquila, né? Vamos entender aonde é o erro do outro, aonde é o nosso erro, aonde o erro do outro desencadeia alguma coisa na gente, ou aonde a gente desencadeia o erro do outro. Porque, né, já diz a tabela, porque eu tenho problema, eu também tenho, se tem trauma, eu também tenho, sabe? Foda-se. Mas a questão aqui é até onde é nosso, até onde é do outro, sabe? Até onde foi o que isso desencadeou. E eu sei que em diversas situações da minha vida, nesses últimos tempos eu tenho percebido mais, né, inclusive, que sim, eu errei com muitas pessoas ao longo do tempo. Eu fiz coisas que hoje eu me arrependo, né, que eu vejo que foram imaturas, que, sei lá, o propósito maior era, sei lá, gerar entretenimento antes de se importar com os sentimentos das pessoas ou com, né, qualquer coisa. E a gente erra, né? O que me sobra é pedir desculpa para as pessoas que eu magoei, porque, né, dependendo da forma como a pessoa foi magoada, isso fica irreversível, sabe? E me colocar nesse lugar, né, de, nossa, eu também erro, talvez eu não seja flor que se cheire também, é um lugar em que a gente não quer estar, porque ninguém quer ser o vilão da história do outro. Só que uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que a gente precisa ser o vilão da vida do outro. Porque isso significa que a gente não vai ser o vilão da nossa própria história. E quando eu digo vilão da vida do outro, não é tipo Dick Vigarista tentando atrapalhar todo mundo, ou então vilão assim que quer tipo destruir a pessoa. É só de que talvez a outra pessoa vai interpretar de forma errada o que a gente fez, porque aquela pessoa talvez achou que a gente deveria viver como aquela pessoa esperava, e a gente não quis. A gente prefere viver da forma como a gente esperava. E conforme o tempo vai passando e eu vou entendendo esses conceitos, eu entendo que
tomei várias decisões equivocadíssimas na minha vida. Tomei várias decisões em que eu me arrependo, em que, assim, com certeza não tomei a melhor decisão, em que não fui o melhor exemplo, nada. Mas eu também entendo que eu fiz o que eu podia com a experiência de vida que eu tinha, com o repertório de vida que eu tinha. Eu bato muito nessa tecla, não pra passar pano, mas pra que a gente entenda que às vezes a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Só que às vezes não dá, sabe? Às vezes o melhor que, sabe, é aquele negócio. Às vezes entregar o meu melhor é entregar 60%. Porque os 100% não dá. E tem sido muito interessante pensar nisso, de que a gente vai ser o vilão da história do outro. Não só pelo fato de, eu espero que essa pessoa morra, né? Vou fazer tudo pra que a vida dessa pessoa dê errado. Mas é porque eu não vou aceitar que essa pessoa se beneficie de mim. É aquela coisa, se o meu sim facilita a sua vida e dificulta a minha, então é um não. Né? Eu tava conversando isso com as minhas amigas esses tempos. E aí elas me olharam e falaram, Ni, por que sei lá, você não faz, não vira psicóloga, alguma coisa assim. Eu falei, porque é muito diferente eu olhar, poder falar livremente com vocês sobre essas coisas e sobre coisas que eu aprendi, do que eu sentar pra um paciente e falar, olha, eu aprendi e eu acho que você deveria lidar assim com essa situação. Porque sendo psicóloga, a gente acha que não pode fazer isso, né? Não queria ser eu a dizer isso, mas, né? Vamos refletir sobre. Vi que fiz um negócio tudo errado aqui. Mas enfim. E quando a gente entende isso, é como se a gente trouxesse pra gente um tipo de acalento, sabe? Porque não é que você vai ser uma pessoa ruim. Eu tenho amigas que elas são extremamente fofas, assim, sabe? É o tipo de pessoa que você guardaria num potinho, assim, e cristalizaria para que nenhum mal jamais chegasse perto. E existe muito essa dificuldade do será que eu sou boa? Será que isso que eu tô fazendo vai ser ruim pro outro? Foda-se o outro, sabe? Existem certas situações em foda-se o outro. Mas passa um tempo e a gente entende que às vezes o foda-se o outro talvez também não fosse a melhor opção. Bem controversa, né? Eu sei. Mas eu hoje sento e vejo os meus erros e eu sempre me coloco num ponto, não como que não erro, mas como dona da razão. E eu tenho voltado para umas situações e eu tenho percebido que sim, eu errei. E errei muito com algumas pessoas que eu amava. Mas que na época era isso que eu conseguia fazer para me livrar da situação ou para estabelecer um limite, para me impor. E quando a gente entende que certas situações só dependem da nossa postura, da gente se colocar no centro das coisas, a gente se colocar como merecedores de algo ou ter uma postura mais irreverente, a nossa vida muda. Porque a gente não deixa que pessoas nos atravessem, a gente não deixa que situações nos façam mal. Inevitavelmente, as coisas vão fazer mal pra gente, né? Às vezes a gente tá ignorando um sentimento e aí cruza a esquina, né? Quem nunca foi apaixonado por alguém suprimiu o sentimento e quando a pessoa apareceu do nada, você tava lá tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu amo essa pessoa, sabe? Então, e não é amor, é paixão, né? Mas às vezes acontece isso e entender que eu errei é também um outro jeito da gente finalizar uma situação, sabe? Porque se eu entendo que eu errei, beleza. Por que eu errei? O que isso diz sobre mim? Como a gente pode resolver essa situação? Perfeito. Resolvido. Né? Vamos atrás de terapia.
Depois que a gente consegue nomear as coisas, fica tudo mais fácil, né? Eu acho que pra mim é bem fácil porque eu sou muito questionadora de mim mesma, né? Então, pra mim é mais fácil essa situação, né? De questionamentos e ir atrás de quem eu sou e essas coisas e tal. Mas isso são coisas pra gente pensar, sabe? De beleza, eu errei. O tempo cura isso? Ou é melhor só? Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Tava ouvindo pagode. É difícil ter que aceitar. Mas acontece, né? E aí, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Em finais de relacionamento, em finais de quase relacionamentos, em finais de amizades, em trocas de trabalho. Às vezes a gente vai ser o vilão da história do outro. Mas você quer ficar ali? Sabe? Até onde vale a gente ficar em certas situações? Até onde vale essa vida, na verdade? Então eu trago esse ponto pra gente pensar, pra gente conversar. Tá bom, amores? Um beijo pra todos.